Fala galera, olha só, hoje o assunto é Luiz Araújo. Vamos destrinchar a temporada do Luiz Araújo com a camisa do Flamengo. A gente vai detalhar tudo sobre como que o camisa 31 do Flamengo performou agora em 2023 vestindo a camisa rubro-negra pela primeira vez na carreira do jogador de 27 anos, tá certo? A gente vai falar o porquê da contratação, as cifras dessa contratação, se o Luiz Araújo conseguiu ter um bom desempenho com a camisa do Flamengo, se conseguiu atender às expectativas da torcida e também da diretoria, e é claro, não tem como ser diferente, a gente vai fazer uma certa comparação entre o Luiz Araújo do time dos Estados Unidos, do Atlanta United, com Sampaoli e também o Luiz Araújo com Tite, que foi esse final de temporada onde o Luiz Araújo teve bons resultados, tá certo? Além disso, a gente também vai analisar, vai projetar o que a gente pode esperar do Luiz Araújo para 2024, tá certo? Então tudo isso aqui no nosso vídeo de agora, onde a gente destrincha a temporada do Luiz Araújo. Primeiro, o Luiz Araújo, antes de chegar ao Flamengo, ele estava no Atlanta United, time dos Estados Unidos que disputa a MLS. E aí, o Flamengo olhou para esse jogador e entendeu que era um jogador que caberia no elenco, principalmente para ser o substituto do Marinho. Exatamente. O Marinho, ponta direita do Flamengo, no primeiro semestre deste ano, ele não estava conseguindo corresponder dentro de campo, não estava agradando o Jorge Sampaoli, tanto que ele saiu do Flamengo pelas portas dos fundos. E aí o que acontece? O Flamengo foi até o mercado, contratou o Luiz Araújo por 9 milhões de euros, cerca aí de 48 milhões de reais na cotação da época, ou seja, o Flamengo abriu os cofres, né, para poder contratar o jogador de 27 anos, revelado na base do São Paulo, entendendo que ele tinha um potencial enorme de ser um jogador de sucesso no Flamengo, atuando ali pelo lado direito. Pois bem, exatamente no dia 5 de julho, Luiz Araújo estreia com a camisa do Flamengo contra o Atlético Paranaense no jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Desde então, a gente pode separar o Luiz Araújo da época do Sampaoli e o Luiz Araújo da época do Tite. Com o Sampaoli, o Luiz Araújo ele disputou aí 13 partidas e não marcou nenhum gol. No entanto, com o Tite, até o final da temporada foram 11 jogos e autor aí de 3 bolas na rede. Ou seja, o Luiz Araújo ele melhorou muito de desempenho com o Tite. Mas ele estava jogando em posição diferente, Léo? Não estava em posição diferente. Foi a mesma posição, né? Atuando ali pelo lado direito. E basicamente, a gente pode até dizer com as mesmas características. Puxando a bola da direita ali, pela lateral do campo, em direção ao centro da área, em direção à meia-lua, para poder fazer aquela finalização cruzada. Vamos lá, sem comparações, ao estilo Arjen Robben, o holandês, que é, quem sabe, sabe. Quem lembra, sabe. E aí, o Luiz Araújo tem essa característica. Nos tempos de Sampaoli, a gente pode dizer que o Luiz Araújo, talvez nenhum outro atleta tenha performado bem, tenha conseguido entregar muita coisa dentro de campo, uma boa qualidade dentro de campo. E o Luiz Araújo, a posição que o Luiz Araújo joga, é uma posição que depende muito do esquema tático. É uma posição que depende muito, como o pessoal da análise fala, do balanço de jogo. Porque a partir do momento em que o Luiz Araújo ele sai da ponta e vai para o meio de campo, ele precisa de uma movimentação do centroavante, ele precisa de uma movimentação dos meio-campistas, precisa de uma movimentação do volante fazendo uma infiltração dentro da área para poder abrir espaço para os pontas. E aí com o Sampaoli, a tática do Flamengo dentro de campo era um pouco confusa, era um pouco bagunçado. Os jogadores não entendiam bem o que o Sampaoli passava, né? Não existia uma harmonia, uma sinergia entre comissão técnica e elenco. Por isso, até o futebol do Luiz Araújo foi prejudicado. Com o Tite foi bem diferente. Então, em 11 jogos, 3 gols marcados, o Luiz Araújo, além de marcar gol, ele foi uma certa válvula de escape na era Tite, atuando pelo lado direito. Então, foi um jogador importante nos tempos do Tite. Nesse começo de temporada, nesse começo de trabalho do Tite à frente do Flamengo, só 11 jogos, mas já mostrou, já deixou claro que o Luiz Araújo tem um potencial a ser explorado para 2024. Em 11 jogos, ele marca 3 gols. A ausência do Gabigol na reta final de temporada do Flamengo, não estou comparando o Gabigol com o Luiz Araújo, até porque eles têm características, jogam em funções diferentes. Mas, a partir do momento em que o Luiz Araújo se fixa, se firma como uma peça de confiança do Tite, o Gabigol ele até perde um pouco de importância dentro do esquema tático. Só para deixar claro, galera, para vocês não fazerem um corte aqui. Perde um pouco de importância, eu digo, em relação a esquema tático. Não estou comparando o Gabigol com o Luiz Araújo, até porque não cabe comparação, tá certo? É um recorte único
exclusivamente da reta final de temporada de 2023, tá certo? Então vamos lá, confio na honestidade de vocês. Nesse final de temporada, o Luiz Araújo ele deu uma certa tranquilidade para o sistema ofensivo do Flamengo, porque ficou Luiz Araújo na direita, Everton Cebolinha na esquerda e o Pedro centralizado. Então o Tite ele encerra a temporada do Flamengo jogando com 2 pontas abertos, Everton Cebolinha e Luiz Araújo, e o Pedro centralizado, tá certo? Então o Luiz Araújo, a gente pode separar essa primeira temporada do Luiz Araújo no Flamengo, esses primeiros 6 meses de Luiz Araújo no Flamengo, como o Luiz Araújo do Sampaoli e o Luiz Araújo do Tite. O Luiz Araújo do Tite é um Luiz Araújo que dá boa expectativa para 2024, como eu falei, dá boas expectativas, é um jogador que já demonstrou que consegue, como eu posso dizer, entender o que é o Flamengo, futebol ofensivo, futebol aguerrido, volta bastante para marcar, que é um ponto muito importante. No esquema tático do Tite, essa característica do Luiz Araújo sair do campo de ataque, ir até o campo de defesa para poder acompanhar o jogador de lateral do adversário, é muito bem visto pela comissão técnica, muito bem visto. Então, essa disposição, tanto no ataque quanto na defesa, ajuda bastante aí o Luiz Araújo ganhar espaço e ganhar a confiança do treinador do Flamengo, que vai começar a temporada de 2024, tá certo? Então, deixo aqui essa minha análise sobre o Luiz Araújo. Primeiro, a gente falou sobre a expectativa do Luiz Araújo de chegar ao Flamengo. Quem era o Luiz Araújo? Luiz Araújo, só recapitulando, chegou ao Flamengo para substituir o Marinho e ser um dos grandes nomes do ataque do Flamengo. Segundo, o Luiz Araújo do Sampaoli. Foi um Luiz Araújo um pouco confuso, não só confuso, ele, Luiz Araújo, mas pela tática do Flamengo. Então a tática do Flamengo não estava ajudando, não estava colaborando. O momento do Flamengo estava um momento pesado e não estava ajudando o futebol do Luiz Araújo. Depois a gente falou do Luiz Araújo com Tite, que onde melhorou bastante, em 11 jogos marcou 3 gols, os 3 primeiros gols dele com a camisa do Flamengo já foram nos tempos de Adenor, Leonardo, Bach. E também a gente falou aí da expectativa para 2024, né? Em 2023 ele deu um spoiler, ele deu um aperitivo de que consegue jogar bem, de que consegue performar melhor, de que tem potencial. Agora, se vai conseguir ou não, aí são outros 500, tá certo? Então, fica aí esse nosso análise da temporada, desta vez usando o Luiz Araújo, ponta direita do Mengão, tá certo, galera? Então, siga o Coluna do Fla nas redes sociais, @Coluna do Fla. Clique também no nosso site, colunadofla.com. E é claro, siga a gente aqui no nosso YouTube, beleza? Ativa o sininho, clica no curtir e até mais. Saudações rubro-negras.